Salve, salve família, Francisco Celso na voz. Este é o programa Um Salve para Quem Tá na Tranca, uma realização Projeto RapDF, Ressocialização, Autonomia e Protagonismo, e Associação Respeito e Atitude Área. Então já dá um like aí, curta o vídeo, assista os episódios anteriores e nos procure aí, nos sigam nas nossas redes sociais do Projeto Rap. Nós temos página no Instagram, Facebook, Twitter, é só pesquisar lá, @Projeto RapDF. Ative o sininho também para você ficar por dentro dos próximos episódios, né? Nesse 9º episódio do Salve para Quem Tá na Tranca, nós vamos bater um papo com um camarada que ele é escritor, ele é pesquisador, e tanto na sua obra enquanto escritor como a sua pesquisa, seu trabalho de pesquisa, ele é voltado para as juventudes, em especial juventudes das periferias urbanas, tratando demandas, debatendo demandas das periferias urbanas, dificuldade da vida na pobreza, violência policial e por aí vai. Beleza? Então, diretamente de Natal, com vocês, Gabriel Miranda. Bom, primeiramente, Francisco, obrigado pelo convite, certo? É uma honra e uma alegria imensa estar aqui com vocês, estar participando do Um Salve para Quem Tá na Tranca, que eu venho acompanhando aí episódio por episódio, desde que o programa foi iniciado. Então, para mim é uma alegria imensa estar aqui. Então, como primeiras palavras, eu gostaria de dizer que é muito difícil estar na posição de alguém que não está na tranca, de alguém que está em liberdade, para dizer algumas palavras para quem está nessa condição. Mas eu queria começar fazendo uma saudação que, ao mesmo tempo, é uma reflexão, assim, se podemos colocar nesses termos, que é o seguinte: ninguém quer estar na tranca, ninguém quer estar cumprindo medida socioeducativa, a princípio estar no sistema prisional. Mas aconteceu e fugindo de qualquer perspectiva moralista ou qualquer coisa do tipo, eu queria só que a gente talvez tentasse aproveitar esse momento em que se caiu para tentar recalcular a rota de alguma maneira. Então, embora ninguém queira estar nessa condição, o que a gente pode fazer estando nessa condição, pensando não no passado, pensando não no passado, mas sim no futuro, naquilo que está por vir, naquilo que irá acontecer quando a liberdade cantar, como o Francisco fala aí em vários programas. Massa, Gabriel. Então, Gabriel, você é um parceiro aí de caminhada, de luta, né? Que a gente tem identidade no nosso fazer, né? Tanto de vida como no fazer, no nosso ofício, né? O seu ativismo, o seu trabalho de pesquisa, seu trabalho enquanto escritor. A gente tem muita identidade. E eu queria que você falasse um pouco, né? Já está até o quadrinho aí atrás, desse trabalho que a gente desenvolveu junto, né? Desde 2019, né? Do início de 2019 que a gente vem construindo juntos e que a gente teve um resultado muito bacana, que foi o livro, né? Socializando Sonhos. Eu estou com o meu exemplar bem aqui, inclusive, né? Eu estou com o meu aqui. Então, o Socializando Sonhos foi uma experiência muito bacana, né? Que a gente teve a oportunidade, eu, você, a Meire, o Adalberto, a Dorothy, de, mesmo que à distância, a gente conseguir mobilizar juventudes, diferentes juventudes, e envolver essas juventudes por meio da arte, por meio de oficinas, em vivências de direitos humanos, né? E para mim foi muito significativo esse trabalho. Eu queria que você falasse um pouco da sua perspectiva, né? Porque quando eu comecei a dar aula no sistema socioeducativo, Gabriel, uma das primeiras percepções que eu tive foi que os meninos que lá estavam tinham perdido a capacidade de sonhar. Então, quando a gente chega ao ponto deles estarem socializando os sonhos deles, né? Mostrando o talento deles, a arte deles e podendo fazer com que a mensagem deles cheguem a terceiros e, de repente, para outras, que sirva também para outras pessoas que estão em processo de ressocialização, servir ali como um incentivo, isso para mim foi muito significativo. Eu queria que você falasse um pouco dessas vivências aí em Natal, né? Porque foram vivências que aconteceram em 5 municípios diferentes,
né, de 4 regiões diferentes do Brasil, e a minha sensação foi essa, foi assim, cara, que massa que eu consegui resgatar os sonhos desses meninos, né? E como é que foi aí em Natal? Conta um pouco pra gente aí, como é que foram essas vivências. Cara, então, o projeto Socializando Sonhos tinha algo muito interessante, que era o seguinte: nós, enquanto coletivo, enquanto grupo, tínhamos um projeto geral, que era desenvolver as vivências em direitos humanos, mas a respeito de como seriam tais vivências, cada um de nós poderíamos decidir com os adolescentes e com os jovens que participavam qual seria a melhor maneira de realizar essas vivências em direitos humanos. De tal maneira que no DF ela se deu de uma maneira, em Indaiatuba de outra, em Luanda de outra, e Natal, assim como em São Luís do Maranhão, também aconteceu de formas distintas. Aqui a gente desenvolveu essa perspectiva das vivências em direitos humanos, sobretudo a partir do grafite. Então, o grafite, enquanto uma das dimensões do movimento hip-hop, estava ali sendo o grande carro-chefe, digamos assim, do Socializando Sonhos aqui em Natal. Nós atuamos num território daqui que é o bairro do Mãe Luísa, e nesse bairro fizemos grafites em uma escola, em várias paredes do bairro, e eu diria até que foi o Socializando Sonhos em Natal que desenvolveu, digamos assim, uma semente de uma cultura forte do grafite em Mãe Luísa, no bairro do Mãe Luísa, que posteriormente o poder público chegou junto para financiar e para desenvolver algumas ações no bairro. Não nas mesmas áreas do bairro em que nós do Socializando Sonhos desenvolvemos, porque nós atuávamos ali em áreas que não, digamos assim, não apareciam nos cartões postais, né? Mas quando o governo depois chegou junto para fazer grafite nesse mesmo bairro, Mãe Luísa, ele fez numa área que é bastante visível, numa escadaria imensa que tem uma avenida na frente, onde passam vários carros, ônibus, etc. Então, assim, é muito interessante ver que aquele projeto que foi desenvolvido lá em 2019 deixou aqueles frutos e semeou outros projetos que foram sendo desenvolvidos ali no bairro, dentro dessa mesma perspectiva, assim, da arte urbana, do grafite, desse artivismo, que nunca deixa de ser. Que legal, né? Na verdade, deu um start no poder público ali e teve desdobramentos. É bacana, porque muitas vezes a gente faz uma ação dessa e a gente não tem dimensão do impacto que isso vai ter, né? Mas como dizem, né, os estudiosos aí, é muito utilizada essa expressão no meio dos estudiosos da sustentabilidade, né? Que são as ações micro que têm impacto no macro, né? Então, que bom que o Socializando Sonhos teve esses desdobramentos e impactou o macro aí. Isso é muito bacana, isso não tem preço, na verdade, né? E, Gabriel, o seu trabalho de pesquisa, né, acabou fazendo com que você se tornasse um escritor também, né? Vamos pegar um pouco por aí agora. Eu tive o prazer, né, de ler os seus 3 livros, e o primeiro livro em especial, ele trata muito das demandas das periferias urbanas, né? Violência policial, crime, enfim, que a gente sabe que são realidades que existem nas periferias urbanas Brasil afora, e aqui no DF não é diferente, né? Então, e eu vi que o livro é muito bacana, né? Que os personagens, digamos assim, você deu cognomes, né? Não colocou os nomes reais, e sempre ligados ali, nomes ligados à cultura hip hop, ao rap, etc. Isso é muito bacana, que acho que aproxima a linguagem das juventudes, né? Já que a sua pesquisa é toda voltada para a juventude, você teve essa sacada de fazer com que essa linguagem ficasse próxima, acessível, que o menino leia ali, ele se identifique. Então, eu queria que você falasse um pouco desse seu primeiro livro, né? Que foi uma parceria também, você e mais uma amiga, eu não me recordo o nome, mas você, por favor, dê os créditos aí também. Então, eu queria que você falasse um pouco aí, né, do Juventude, Crime e Polícia, Vida e Morte na Periferia Urbana. Massa, Francisco. Gratidão pela pergunta. Inclusive, está aqui esse livro, Juventude, Crime e Polícia, Vida e Morte na Periferia Urbana, que foi escrito por mim e pela Ilana Paiva, que
foi a minha orientadora do mestrado em psicologia na UFRN e atualmente é a minha orientadora do doutorado. E aí esse trabalho que tem no livro, que você leu, foi a minha dissertação de mestrado. E aí lá em 2018, quando eu fiz a defesa dela para uma banca com 3 professores e tal, aí eles sugeriram que eu deveria publicar, que estava um trabalho interessante que deveria ser publicado. Só que eu fiquei naquela, né? Eu fiquei, poxa, será que deve ser publicado mesmo? Será que vale a pena? Será que é bom? Será que tá contento? E nessa brincadeira, nessa insegurança, digamos assim, Francisco, eu passei um ano até decidir fazer a publicação do livro, sabe? Isso foi, a defesa foi em março de 2018, a publicação aconteceu mais ou menos ali em agosto de 2019. Passei um ano nesse impasse, assim, e eu falo isso aqui não é à toa. Eu falo desse impasse, dessa insegurança não é à toa. Porque eu faço uma aposta, Francisco, que muitas das pessoas que nos escutam, elas vão se identificar com esse processo de insegurança, esse processo de, muitas vezes, escrever uma letra de um rap, escrever uma poesia, fazer uma arte visual, uma parada desse gênero, e ficar se questionando, mas, poxa, será que é bom mesmo o que eu fiz? Será que outras pessoas vão valorizar? Será que outras pessoas vão achar da hora? E aí eu digo para vocês que nos escutam e porventura tenham essa dúvida, que acreditem em vocês mesmos, acreditem nos trampos, nos trabalhos que vocês fazem e que a qualquer oportunidade que tenham de mostrar esse trabalho, mostrem, porque certamente haverá um público que vai se identificar com esse trabalho, né? Eu tive coragem, depois de um ano de insegurança, de iniciar um processo de publicação daquele trabalho de mestrado que virou um livro, e hoje em dia, se eu olho para o que eu escrevi naquele tempo, eu tenho algumas ressalvas, mas são coisas pequenas, assim, são coisas de forma, são coisas de estilo. Em relação às ideias que estão defendidas ali no texto, eu permaneço com elas, continuo defendendo elas, ainda que mudasse de ideia, não teria problema algum, mas nesse livro aqui a gente tem uma crítica muito incisiva ao modo como a gestão da vida se dá nos territórios de periferia. Então, eu iniciei minha pesquisa no campo ali em 2016, que foi nesse bairro de Mãe Luísa, que posteriormente a gente foi desenvolver o projeto Socializando Sonhos, mas lá em 2016 eu comecei a fazer uma pesquisa porque havia sido implementada uma política de segurança que aumentava o policiamento naquela região. E aí eu pensei, poxa, por que o poder público está levando polícia ao invés de priorizar outras políticas públicas, por exemplo, como educação, arte, cultura, lazer, saúde? Fiquei com esse questionamento e fui começar a desenvolver pesquisa, né? E foi aí que eu percebi que existia 2 poderes que atuavam na tentativa de gerir a vida das pessoas daquele território. E esses 2 poderes eram, de um lado, a polícia militar, representando o braço armado do Estado, e do outro lado eram os agentes do tráfico de drogas que se organizavam em uma facção. Então eram os 2 ali disputando quem tinha mais poder, quem ditava as regras daquele território, e a juventude, os moradores, todo mundo daquele bairro no meio, entendeu? Sofrendo os efeitos daquela disputa entre polícia, entre a facção criminosa. E basicamente é esse debate que está exposto no livro, né? Um debate acerca de como as políticas de segurança, principalmente a polícia militar, atua num processo de criminalização da juventude, que não é qualquer juventude, é a juventude de periferia, a juventude que é pobre, a juventude que tem uma cor, que é negra, e como, por outro lado, um certo arranjo do Brasil contribui para a existência de facções criminosas. Porque é sempre bom, Francisco, lembrar que as facções criminosas elas não surgem num passe de mágica, né? Tem todo um processo histórico de consolidação dessas organizações que tem início com política de encarceramento em massa,
péssimas condições para as pessoas que estão privadas de liberdade e política de drogas. Então você junta aí essas 3 características e foi a fórmula mágica para a constituição das facções e ainda hoje é a fórmula mágica para a manutenção dessas organizações. Então, esses debates esses e muitos outros, né, estão expostos aí nesse livro, em que a gente tenta identificar as mediações desse processo de violência que o jovem da periferia, principalmente o jovem autodeclarado pobre negro, enfrenta. Pois é, e assim, como diz o Gog, né, periferia em qualquer lugar. Você falando da realidade aí do Rio Grande do Norte, mas aqui em Brasília, por exemplo, o governo do Distrito Federal também está começando a ocupar com a polícia, etc., a estrutural, né, que é um bairro bem de muita vulnerabilidade social, onde fica um lixão, para você ter ideia, o lixão que movimenta a economia da cidade, enfim. E eles estão fazendo esse mesmo processo. Se a gente for pegar o Rio de Janeiro com as UPPs, é o mesmo processo, né? Como se colocar polícia fosse a trazer sensação de segurança, né? Eu acho que é uma forma de reduzir o debate, inclusive, sobre o que é paz, né? Porque às vezes você pode, entre aspas, se você acreditar que paz é somente a ausência de guerra, você pode até minimizar alguma coisa nesse sentido com a polícia, né? De repente, você minimiza a guerra entre facções rivais, etc. Mas se a gente for entender o conceito de paz como a ausência de violências, não tem sentido algum, né? Porque como você acabou de dizer, o que vai trazer sensação de segurança, o que vai, de fato, trazer paz para essas comunidades são uma injeção de políticas públicas, né? Quando tiver moradia digna, tiver emprego, tiver renda, tiver saneamento básico, né, tiver escola, tiver saúde de qualidade, quando essas comunidades tiverem todos esses direitos fundamentais que estão lá na nossa Constituição assegurados, aí sim a gente vai poder dizer que elas estão em paz, né? Mas, infelizmente, as UPPs ou qualquer tipo de intervenção que só chega com o braço armado não vai trazer essa paz para comunidade nenhuma, nem no Brasil, nem no mundo, né? E aí, né, Gabriel, a gente pode pegar exemplos mundo afora, né, cara? Os países que investiram no estado de bem-estar social, lá atrás, eles estão colhendo esses frutos hoje, né? Se a gente pegar os países nórdicos, eles estão fechando presídios, né? Em 2014, a Suécia fechou 4 presídios por falta de detento. Em 2012, a Holanda fechou 8 presídios por falta de detento. Né? E o que eles fizeram? Tem a varinha de condão? Não, né? Simplesmente eles souberam direcionar suas políticas públicas e investir no estado de bem-estar social. Para quem está nos escutando, né? É justamente isso, é você assegurar com que os benefícios do progresso econômico cheguem para todas e todos, e não somente para uma minoria privilegiada, né? Então, acho que no Brasil falta isso, falta de saber direcionar as políticas públicas. A gente investiu lá atrás, né, no que eles chamavam de tolerância zero, que é essa política que encarcera muito a qualquer delito, põe na tranca, com a promessa de que isso ia trazer uma sensação de segurança para a população. Isso foi adotado lá na década de 90, a gente já está em 2021, não melhorou a sensação de segurança, a violência só cresceu, o número de mortes, né, só aumenta. Se a gente pegar os dados, né, do mapa da violência, principalmente o extermínio da nossa juventude, que você bem falou que não é qualquer juventude, é juventude preta, pobre, periférica, números estratosféricos, encarceramento em massa, nós somos hoje a 3ª maior população carcerária do mundo. E aí eu acho que eu já vou puxar o gancho, Gabriel, porque eu acho que um livro seu já dialoga com outro, né? E aí no segundo livro seu você já fala do necrocapitalismo. Então, vamos lá, fale um pouco aí desse link entre um livro e outro. Perfeito. Então, necrocapitalismo é esse livrinho aqui, um livrinho de bolso, pequenininho, que inclusive isso foi pensado também na hora de fazê-lo, o formato. Por quê? Porque eu e o editor, que é o Gabriel Lande, nós queríamos um livro que pudesse ser
o mais difundido possível. Então, em primeiro lugar, não é um livro, na verdade, voltado para o público acadêmico, ou seja, voltado só para profissionais das ciências humanas, das ciências sociais aplicadas. Não. É um livro que, a princípio, se pretende para qualquer pessoa que domine a leitura da língua portuguesa, possa pegá-lo e possa sacar com a ideia que tá exposta ali. E a ideia é basicamente essa, é falar que o capitalismo, ele carrega em si, de forma intrínseca, a produção da morte. Ou seja, não tem como pensar o capitalismo sem pensar numa política de morte constante contra determinados grupos. E que determinados grupos são esses? É apenas todos os grupos que compõem a classe trabalhadora, que é 99% das pessoas que constituem essa sociabilidade capitalista, que é aquela em que nós estamos inseridos. Mas como assim, Gabriel? Como você está falando que esse sistema está produzindo a morte de tanta gente assim? Para chegar nessa conclusão, primeiro a gente tem que partir de uma síntese que eu faço no livro, que é a seguinte: a gente não pode compreender morte unicamente a partir da perspectiva biológica, certo? Existe a morte biológica, e o capitalismo é responsável por essa produção da morte também. Porque, vejam só, hoje no Brasil, a gente tem um constante conflito armado entre facções e contra facções. Facções disputam territórios entre elas para vender drogas, principalmente, e o Estado, a partir principalmente da polícia militar, disputa com essas facções em busca de contê-las. Isso produz morte. Produz morte dos jovens que muitas vezes encontram nas facções uma estratégia de sobrevivência que não foi ofertada a eles, justamente por isso que você falava, Francisco, por não termos um estado de bem-estar social. E essa guerra mata também os policiais que estão ali na base da PM e que são também, em sua maioria, jovens que encontraram na polícia uma forma de sobreviver. E são colocados... E todos classe trabalhadora, né? Que é importante falar. Todo mundo classe trabalhadora. Todo mundo classe trabalhadora. E veja só, existe uma configuração social que coloca essas pessoas para lutarem, para protagonizarem um conflito bélico. As pessoas que lucram, que ganham muita grana com o comércio de drogas, não estão envolvidas aí, não estão nem na polícia, nem estão vendendo no varejo de droga na periferia. Elas estão em mansões, fora do Brasil, sei lá onde, mas não estão nessa guerra. Mas estão morrendo. Essas pessoas, polícia e jovens que estão em facções, e pessoas que não estão nem na polícia, nem nas facções, mas são vítimas da violência, está todo mundo morrendo. Por causa dessa configuração estatal, dessa política proibicionista, dessa polícia militarizada, ou seja, há um processo de morte biológica, isso aí todos nós que assistimos os noticiários estamos cansados de saber. Mas coloco só mais um parêntese, que não um parêntese, na verdade, porque é de crise centralidade, para falarmos dessa morte biológica no Brasil. Peguemos os atlas da violência, mapas da violência, que são documentos publicados aqui no Brasil sobre homicídios. Nós iremos ver, Francisco, que 75% das pessoas que são vítimas de homicídio no Brasil são pretas ou pardas. Cara, o que é isso senão uma das mais cruéis expressões do racismo? O que é isso senão a afirmação categórica de que nós somos um país racista? Porque, note, se a gente pega o conjunto da população brasileira, tem 50% de pessoas brancas e 50% de pessoas não brancas. Mas quando nós vamos ver os índices de homicídio, o número de pessoas não brancas que são vítimas de homicídio sobe lá para 75%. O que é isso? Racismo. O nome disso é racismo e no Brasil a gente tem muitos dados que nos permitem falar com tranquilidade que somos uma sociedade racista
e que isso precisa ser repensado e tomado como centralidade por qualquer pessoa que pretenda atuar na gestão pública brasileira. Então, quer atuar na gestão pública, quer ser vereador, prefeito, quer ser presidente, seja lá o que for, tem que tomar o racismo como uma categoria central para pensar esse país. Porque as pessoas pretas e pardas são aquelas que mais morrem, são aquelas que ganham menos de acordo com os dados do IBGE, são aquelas que têm mais problemas de saúde não tratados, ou seja, isso explica também o número de mortes desigual nessa pandemia, porque as pessoas de cor preta e parda, que no Brasil ocupam a base da pirâmide social, eram aquelas que tinham doenças crônicas e não tinham acesso ao tratamento. E aí, quando chegou a pandemia, o vírus causava um efeito maior nessas pessoas porque já tinham ali uma comorbidade não tratada. Então, note, o racismo é central para pensar todas as relações sociais que se configuram aqui no Brasil hoje. Quer falar de Brasil, fala de racismo, senão está falando de outra coisa. Agora, veja, depois desse longo parêntese, a gente tem outros tipos de morte, além da biológica, que se dão pelo capitalismo. Francisco falava da ausência de um estado de bem-estar social. Isso culmina naquilo que eu chamo de morte social. Porque a pessoa é privada de acesso à educação, a lazer, à saúde, a transporte, acesso à cidade. Isso culmina para que a pessoa fique presa na posição social em que ela nasce e não consiga galgar na corrida social, galgar novos postos. Então, aí tem um processo de morte social. Outro processo de morte social se dá, por exemplo, com a prisão. Porque qualquer pessoa que estude privação de liberdade no Brasil, ou qualquer pessoa que tenha passado por uma experiência de privação de liberdade, que trabalhe com pessoas privadas de liberdade, ela sabe o quão difícil é, depois do cumprimento da medida, depois do cumprimento da pena, você conseguir se inserir, conseguir um emprego, um trampo bacana, conseguir fazer seus corres, porque há todo um preconceito, há todo um estigma. A pessoa fica com esse estigma e tem que lutar dobrado. Se antes a pessoa já tem que se esforçar pra caramba, agora tem que dar dobrado para conseguir fazer seus corres, conseguir um lugar ao sol, digamos assim. Então, toda essa dificuldade que é imposta a alguns setores da sociedade configuram aquilo que eu chamo de morte social, sabe? Tem a morte simbólica também, Francisco. A morte simbólica vai dizer que determinados tipos de pessoas não merecem viver. E aí você deve conhecer aquela expressão bandido bom é bandido morto, né? Essa expressão aí, que em 2016, cara, de acordo com a pesquisa do Datafolha, publicada no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 50% da população brasileira concordava, mano. Tem noção, Francis? 50% da população brasileira concordava com isso. Cara, e é interessante, porque certamente quando estavam falando de bandidos, não estavam falando daqueles que cometem crimes de colarinho branco, aqueles engravatados que roubam na caneta, né? Estavam se referindo às pessoas que cometem crimes, muitas vezes, como estratégias de sobrevivência. Ou seja, a pessoa nasceu numa condição de precarização, sem grana, não teve oportunidade, não conseguiu fazer sua trajetória na educação formal, tentou arrumar um trampo, um trabalho, não conseguiu. Quando conseguiu, era uma parada extremamente sofrida, marcada por humilhação, por um salário de fome. A pessoa viu numa atividade ilícita qualquer uma estratégia de sobrevivência, de tirar o sustento, etc. e tal, cometeu, rodou, foi estigmatizado como bandido, e aí uma ruma de gente pedindo a morte. Pedindo a morte do cara. Então, esse é um processo de morte simbólica, que acontece aí com esse grupo que eu falei, que está envolvido com atividades ilícitas, mas também ocorre, cara, com a população, por exemplo,
heterodissidente, sei lá, vez por outra a gente vê uma mulher trans sendo assassinada no Brasil de forma extremamente cruel, sendo queimada, sendo mutilada, etc. e tal. Por quê? Porque tem uma ideia que diz a mulher trans ou as pessoas heterodissidentes de forma geral, ou seja, aquelas que não têm relações heterossexuais, têm que morrer. Merecem morrer, etc. e tal. E aí vai, entendeu, cara? Tem o ecocídio, que é a morte do planeta. Porque o sistema capitalista ele não se preocupa com o bem-estar nem humano, nem do meio ambiente. O sistema capitalista tem um objetivo muito claro, que é o lucro. E para atingir esse lucro, explora trabalhadores, nós, eu, você, quem nos escuta agora, e explora a natureza. Então, de tanto explorar a natureza, a gente está caminhando para um colapso planetário sem precedentes. Tem os negacionistas que falam que falam que aquecimento global é mentira. Como pode? Aquecimento global se aqui no sul tá um frio danado, né? Nunca esteve tão frio aqui. Tem gente que vai nesse argumento, tem uns que falam que a Terra é plana e que negam, portanto, qualquer perspectiva científica. Mas o que a gente tem é que a gente está caminhando para um colapso ambiental sem precedentes na história que pode colocar em extinção, inclusive, a espécie humana. Então, tudo isso, se a gente for fazer análise a fundo do problema, que é aquilo que eu tento colocar no livro, a gente chega na sociabilidade capitalista, que é uma sociabilidade caracterizada pela propriedade privada, pela exploração do trabalho, pela manutenção da sociedade em classes. E aqui no Brasil adquire características ainda mais perversas, dada nossa formação histórica e tudo que nos caracteriza. Então é por aí que a gente vem trabalhando nesse livro. Tem uma síntese que está exposta nesse livro que é o seguinte: o capitalismo nos mata, o capitalismo nos matou, nos mata e vai nos matar e vai matar as próximas gerações. E talvez mate até o planeta, se deixá-lo funcionar a bel prazer. O que podemos fazer diante disso, né? Então o livro se coloca com essa pretensão, né? De fazer uma crítica contundente e fazer um chamamento também para ação, para reflexão, para compreendermos como nos matam, né? Que é o subtítulo, Necrocapitalismo, ensaio sobre como nos matam. E tentar transformar, né? Mudar essa realidade, né, Gabriel? E, cara, assim, eu achei muito interessante quando você traz essas categorias de morte, né? Para além somente da morte biológica, que eu acho que aí as pessoas começam a enxergar como elas são anuladas socialmente, como elas são, enfim, de várias formas, né? E eu achei isso muito bacana. E a gente sabe que esse termo necropolítica é um termo relativamente recente, mas que você trouxe de forma muito objetiva, né, com a mensagem muito direta, mostrando que essa política de necrotério, ela é o capitalismo, né? Não tem como falar de necropolítica sem associar o agente que produz essa morte o sistema capitalista, né? E eu me lembro, assim, eu lendo o seu livro, me lembrou muito o Eduardo Tadeu, né? Facção Central, porque na Guerra Não Declarada, na visão de um favelado, ele narra, lógico que não usando esses termos que você traz no seu livro, mas ele narra essas várias mortes, né? Uhum. Então ele trata dessas várias mortes que acontecem nas periferias urbanas e que não são só a morte biológica, né? Então achei muito bacana, assim, eu, vendo o seu livro, eu já fazia o link, a associação com o livro do Eduardo Tadeu. E, Gabriel, vamos lá. E o Gabriel Poeta, cara? Essa última foi bacana demais. Eu, assim, achei interessante que você conta ali, né, no livro que você não queria também mostrar suas poesias, você deixava elas guardadinhas. Eu acho interessante essa mensagem, que até que você falou no início da nossa gravação aqui, que incentivando, né, o cara que faz uma arte, que escreve, que faz seu rap, para incentivar essa galera a, de fato, mostrar sua arte, né? Perder um pouco desse receio. Que isso acontece muito, assim, lá com os meninos
né, os meus alunos e alunas lá do socioeducativo, pô, tinha um aluno que ele tinha aí 20 letras escritas e nunca tinha mostrado para ninguém, sabe? E aí tinha vontade de cantar, mas tinha vergonha e tal. E aí a gente vai também tentando dar uma incentivada, né? Eu acho que essa sua fala é muito pertinente nesse sentido, né? De fazer aquele camarada que está ali, de repente, com o talento dele escondidinho ali, de repente incentivar ele para mostrar esse talento. E assim, ficou muito bacana. Acho que todos os amadores de poesia, todos os amadores da Revolução têm que ler seu livro. Obrigado. Fala um pouco aí sobre a sua mais recente obra, né? Escritas de Amor e Outros Versos. Escritos de Amor e Outros Versos. Que está aqui. Escritos de Amor e Outros Versos. Esse livrão aqui. Inclusive, o camarada que fez a ilustração da capa e que faz a ilustração de todo o livro é o Bernardo Castro, que é do Distrito Federal também. Veja só. Que massa. Eu encontrei por acaso, Francisco, veja só que interessante, eu encontrei por acaso essa arte dele na internet, sabe? E aí, esse desenho que está aqui, o original é completo. Mas aí eu percebi que com esse enquadramento, eu gosto dos enquadramentos meio assimétricos, sabe? Umas coisas meio tortas, assim. Eu percebi que com esse enquadramento meio cortado, sem olhos, ficava uma coisa interessante. E aí conversei com ele para ver se ele topava fazer a ilustração de todo o livro e tal, topou. Enfim, é isso. O livro já começa, cara, com essa coisa do Escritos de Amor, né? E assim, então uma parada que é interessante, que eu acho que quem nos escuta vai pensar, vai produzir boas reflexões a quem nos escuta. Nós que somos homens temos uma certa dificuldade para falar de amor, sabe? Para falar de sentimento. Nem tanto apenas de amor, mas para falar de sentimento, para falar daquilo que sentimos, para falar do que nos entristece, do que nos alegra. Existe uma certa dificuldade, e não é uma dificuldade, Francisco, que acontece porque somos homens. É uma dificuldade que acontece porque a sociedade criou a figura de um homem que não deve falar sobre sentimentos, que não deve falar sobre amor, que deve ser valentão, que deve ser durão, que não deve chorar, né? Porque o homem não chora, essa coisa toda. Então, aquilo que se apresenta como muito banal e talvez até um pouco clichê e piegas no título da obra, eu considero, na verdade, como uma expressão do caráter, como é que eu poderia dizer? Do caráter contestador que eu tentei imprimir nesse livro, sabe? E aí, partindo de um pressuposto muito básico, Francisco, que me acompanha na atividade poética, que é o seguinte: o simples pode ser ele mesmo revolucionário. Nós não precisamos, por exemplo, na poesia, né, de muitos enfeites, de muita complexidade. Às vezes, aquilo que precisa ser dito, aquela palavra que a gente precisa dizer para um camarada que está na tranca, que a gente precisa dizer para um camarada que está num momento difícil, que a gente precisa dizer para quem nós amamos, é algo tão simples, é algo tão curto, que a gente precisa dizer, que a pessoa precisa escutar. Não precisa de muitos arrodeios, não precisa de muito free-free. E foi nesse sentido também, Francisco, que eu escrevo as poesias desse livro. Eu falo que a minha poética é a poética do erro. E é a poética do erro porque muitas vezes, de forma proposital, eu evito a métrica, eu evito a rima, sabe? Tem um poema meu que... Pô, até nisso tu é subversivo, é? Digamos que 75% é falta de habilidade e 25% é intencional. Mas tem um poema que é interessante, que eu não me recordo dele aqui agora, mas ele vai todo rimado. Aí chega na última estrofe e no último verso quebra rimas. E é interessante, cara, o que eu acho bacana disso, desse quebrar com a expectativa, desse erro, é que isso aproxima a minha poesia justamente de nós, seres humanos. Porque nós somos formados a partir do erro, a partir da assimetria, a partir daquilo que não é exato.
a partir daquilo que a gente não pode prever, né? Essa é a grande magia assim, dos seres humanos e do existir, é que é imprevisível. Então, eu tento imprimir um pouco, eu falo disso na apresentação, eu falo desse estilo de escrita, que a partir do erro aproxima a poesia do ser humano e da vida, né? Então, é isso. E tem outra questão também que eu acho interessante a respeito desse livro, é que foi uma forma que eu encontrei, Francisco, de falar aquilo que eu penso, né? De falar aquilo que eu reflito de uma forma mais acessível. Porque você sabe, né? Eu tô ali na universidade, eu escrevo uns artigos que absolutamente ninguém vai ler, Francisco, cá para nós. Ninguém vai ler aquilo, cara. Ninguém vai ler aquilo. Nem os colegas lá da universidade vão ler aquilo, entendeu? E às vezes numa poesia, cara, a gente consegue expor toda uma teoria sem palavras difíceis, sem complicar as coisas, na lata. Tal como fez, por exemplo, Vinícius de Moraes com Operário em Construção, que fez uma grande divulgação do modo como o trabalho é explorado, como funciona a ideologia, como funciona a alienação no capitalismo, numa poesia belíssima, sem falar nenhum termo professoral, sem falar nenhum termo ligado assim às ciências sociais, né? Acho que a arte tem esse poder, né, Gabriel? Acho que a linguagem artística ela toca muito mais as mentes e os corações do que qualquer discurso eloquente, ou seja lá o que for, né? E essa mensagem vai chegar, né? É importante dizer isso. Você doou uma quantidade bacana, 110 exemplares. A gente está lá no nosso acervo. A gente vai inaugurar em breve o nosso espaço literário lá na Unidade Internacional de Santa Maria. E os meninos que lá estão e os que virão vão ter a oportunidade de ler sua poesia, né? E com certeza vai tocar as mentes e os corações deles. E assim, como é que você se enxergou poeta? Porque assim, por que eu estou te fazendo essa pergunta, Gabriel? Porque foi muito interessante, no último episódio eu entrevistei o Renan Inquérito, né? E ele falou, cara, que foram os meninos do socioeducativo que fizeram ele se enxergar como poeta. Porque ele foi convidado para fazer uma oficina de poesia, né? Lá na Fundação Casa. Só que, na verdade, quando o convite chegou até ele, falaram que era oficina de rap, porque até então ele não se considerava poeta. Só que quando ele chegou lá, o diretor da unidade falou que era oficina de poesia. Ele falou, caramba, eu tô numa roubada, como é que eu vou fazer oficina de poesia para esses meninos se o que eu faço é rap? E aquele discurso, né, de criminalização do rap, que não pode ser rap, que falaram que era poesia. E aí, cara, ele começou a recitar Racionais MCs pros meninos. Aí os meninos falaram, a gente não gosta de poesia, não. Quando ele começou a recitar Racionais, os meninos falaram, isso aí a gente gosta, né? Então aí que ele percebeu que o que ele fazia, né, que o Racionais faz, o que ele faz, é poesia, né? Se a gente pegar, inclusive, a origem do termo rap é rhythm and poetry, né? Ritmo e poesia. Então, o rap nada mais é do que a poesia musicada, né? Então, se você tira o fundo musical, aquilo é uma poesia, né? Então, eu achei muito interessante essa narrativa do Renan, cara, que ele falou que foi a partir dos meninos do socioeducativo que ele se viu como poeta. E o Gabriel, como é que você chegou assim e falou, cara, eu sou poeta, ou se você não se considera poeta, como é que é isso? Como é que é isso? Como é que você se vê? Francisco, uma ótima questão, porque eu me bato com ela, cara, constantemente, assim, sabe? Será que eu sou? Será que eu não sou? Mas no livro eu assumi que era, né? No livro eu assumi que era, porque o título da apresentação do livro é O Poeta Está Nu, justamente porque eu admito que ao expor minha poesia, eu me coloco sem roupas, né? Não as roupas físicas, mas as roupas que nós usamos para performar quem nós somos em sociedade. Por exemplo, é interessante, cara, esse livro aqui, Francisco, eu não faço muita propaganda dele não, sabe, cara? Assim, não faço muita propaganda não. Eu dei esse livro para pouquíssimas pessoas, pessoas que eu gosto muito, sabe? E como você, por exemplo. E ademais, para além disso, eu fiz algumas doações para
para outras pessoas que vão fazer clubes de leitura, etc. Mas o que caracteriza é que essas outras pessoas não me conhecem, não sabem quem é Gabriel Miranda, tá ligado? Então eu ainda tenho um problema assim, com a questão do quem já me conhece a priori, galera que me conhece saber, ó, aqui tá meu... Porque expõe muito, cara, porque, assim, tem uma coisa da minha poesia que ela é autobiográfica, entendeu? Ela fala de mim, assim. É muito pessoal, né? É muito pessoal, pô. Então, assim, às vezes eu me saio, sabe? Assim, eu falo, não, isso não é autobiográfico, não. Isso aí é... Tive uma ideia, assim, escrevi. Mas, enfim, cara, assim, com esse processo de me tornar poeta, eu até escrevi um poema, cara, sobre isso, que eu falo que não me descobri poeta, mas fui descoberto, sabe? E eu fui descoberto, assim, pelos contatos que eu fui tendo e que, veja só como o papel do outro na nossa vida é importante, Francisco. Inclusive, isso é uma coisa muito interessante, porque o isolamento, seja ele por quais motivos aconteça, ele tira um pouco a relação que nós temos com o outro, ou com os outros. E o outro é muito importante, porque é a partir do outro que nós nos entendemos como poeta, como professor, como rapper. O que seria do professor Francisco sem os seus alunos, por exemplo? O que seria do Renan Inquérito sem o seu público, né? Então a presença do outro é sempre muito importante para nos constituir enquanto sujeitos, sejamos professores, rappers, artistas, etc. E eu me constituí enquanto poeta a partir de alguns contatos que eu tive, principalmente ali em 2019, os quais gostavam das coisas que eu falava. Porque eu sempre gostei de rimar assim, espontâneo, sabe, Francisco? Mas eu até brinco em outro poema, que não está no livro também, que eu falo que na poesia, assim como no amor, né, eu simplesmente jogo ao vento, sem pretensão de que retorne. Então, a minha poesia muitas vezes era falada e eu nunca anotava. Mas em alguns momentos de 2019, teve alguém específico para quem eu falava e a pessoa gostava muito. E aí ela gostou muito, vou anotar, né? E aí comecei a anotar mais. E fui fazendo um acervo com aquilo, né? Mas não pensava em publicar justamente por essa razão. Porque eu ainda sou muito envergonhado a respeito da exposição que o meu texto poético proporciona. Então foi isso, cara, assim, é um processo de ser descoberto poeta pelos outros, mas na bagagem aí, cara, eu não posso me furtar de dizer que tá a participação significativa do rap, sabe, cara? Porque desde adolescente, assim, adolescência, assim, 14, 15 anos foi quando eu descobri Racionais, Sabotagem e Facção Central. Dos três, sendo Facção Central, aquele grupo que mais colocava em xeque, assim, que mais me colocava para refletir. E aquilo foi me acompanhando. Então, a minha trajetória como sociólogo, não posso me furtar a dizer, e como poeta, tem como raiz, tem como essência o rap. E principalmente, né, tem Tupac também lá fora, mas principalmente o rap brasileiro. O rap brasileiro que, assim, sou e devo ser extremamente grato ao rap por me proporcionar talvez aquilo que exista de mais crítico na minha poesia e na sociologia que eu faço, que é a contestação da realidade desigual na qual nós nos inserimos, sabe? É a contestação de tudo que está posto, de que as coisas são assim por obra seja do divino, seja do acaso, seja lá do que for. Mas é a defesa que faz o rap de que as coisas foram construídas assim porque houve processos históricos sociais que culminaram para isso. E que se são assim, porque é produto da ação de homens e mulheres, pode mudar.
Então, a poesia, a sociologia que eu faço está alicerçada, digamos assim, nesse pressuposto que eu trouxe do rap. Que massa, hein? Na live passada com o Renan, eu fui ousado, né? Ousado no sentido de que eu me permiti ressignificar Paulo Freire, né? Paulo Freire diz que a educação por si só não transforma o mundo, mas sem ela tampouco o mundo muda. E eu ressignifiquei essa frase do Paulo Freire trazendo para a realidade da periferia e do rap, né? O rap por si só não transforma a quebrada, mas sem ele tampouco a periferia muda, né? Então acho que é um pouco disso, né? O rap para gente que é de quebrada, que é de periferia, ele é uma faculdade para gente, né? Eles nos norteia enquanto com as nossas vivências, no nosso fazer do dia a dia, no nosso fazer acadêmico, no nosso fazer, no meu caso, educacional. O rap está sempre guiando minhas ações. E aí percebo que contigo é a mesma coisa, né, Gabriel? Gabriel, agora o seguinte, dá um spoiler aí pra gente. O que tá por vir? Tem mais algum livro de poesia? Como é que vai ser? Ou o próximo livro vai ser... enfim, o Gabriel escritor. Já tem planos para o Gabriel escritor? Francisco, em primeira mão aqui para você e para quem nos escuta, porque eu tenho isso também, cara. Eu fico caladinho, sabe? Trabalhando quietinho. Aí quando menos esperam, eu surjo com alguma coisa. Geralmente não falo muito, mas vou falar aqui para vocês. Eu tô com um projeto com a mesma editora que publicou Necrocapitalismo, que é a Lavra Palavra, uma editora bacana, de publicar um livro de ensaios sobre o Brasil, sabe? Então, terão debates sobre o encarceramento em massa, sobre violência, sobre o porquê reduzir a idade penal não é uma estratégia interessante, né? Francisco aí que coordenou quantas razões pela não redução, Francisco? 18 razões. 18 razões pela não redução. Então, a gente pretende estar organizando esse livrinho. Até o final do ano, eu acho que sai. Nossa, que bom. Já estou ansioso aqui. Com certeza vai ser uma ferramenta pedagógica riquíssima aí, né? E é importante dizer isso, Gabriel. Os seus livros a gente utiliza como ferramenta pedagógica lá para os meninos do socioeducativo e para as meninas também, né? Então, a sua arte ela é transformadora, saiba disso, certo? Gabriel, para finalizar então, eu queria que você desse agora uma saudação final para todas e todos que estão assistindo esse vídeo. E, como eu disse, também em especial para a galera, né, que é o nosso público-alvo, para a galera que está na tranca. Massa. Então, para terminar, gente, eu reforço aquilo em alguma medida que eu disse no início. É sempre muito difícil falar algo e... falar algo nem tanto, né? Porque qualquer um pode falar alguma coisa, assim, mas falar algo que eu acredito que vá ter um efeito interessante, que não seja uma mera verborragia. Mas eu queria falar o seguinte, depois de pensar muito sobre o que dizer, que, às vezes, nós somos condenados, às vezes nos condenam, né? Um promotor, um juiz, um policial, alguém na rua. E às vezes essa condenação vem com uma sentença, vem com um olhar, vem com um tapa, vem com a violência. Vem de várias formas e de várias pessoas diferentes. E às vezes, de tanto sermos condenados ao longo da vida, nós acreditamos nessa mentira que nos é contada pelos outros e fazemos uma condenação de nós mesmos, acreditando, por exemplo, que o nosso papel no mundo já foi pré-determinado e nada nos cabe mais, e nós não podemos ser um artista, nós não podemos ser
poeta, nós não podemos ser rappers, nós não podemos ser professores, só por conta de episódios que independeram de nós, como o lugar onde nós nascemos, ou por episódios do passado, como o cumprimento de uma medida socioeducativa, como ter tirado uma cadeia em algum momento. E eu quero dizer que, por favor, vocês que me escutam, não caiam nessa ladainha, não caiam nessa mentira, porque a vida está aí para a gente construí-la. E eu sei que é difícil pra caramba, que a gente não constrói a nossa vida e as nossas trajetórias a partir das condições que nós queremos, que as condições já foram dadas pra gente. Mas aí eu queria dizer que, ainda que em condições adversas, ainda que em condições difíceis pra caramba, ainda que em condições que nos façam perder um pouco a esperança, que nós tenhamos paciência e consigamos recalcular a rota e consigamos fazer aí de um limão uma limonada e consigamos não cair nessas mentiras e nessas condenações que muitas vezes fazem a nós mesmos. Então, essa assim é a mensagem que eu queria deixar para finalizar, sabe, Francisco? Show! Agora, onde encontrar o Gabriel Miranda? Nas redes sociais e etc, né? Quem está nos assistindo aí, que gostou das suas ideias, que gostou do seu trabalho de pesquisa, que gostou da sua poesia, onde encontrar o Gabriel Miranda? Então, eu tenho um Twitter que o username, né, não sei como se chama isso, o arroba é Miranda Gabriel com U. Então, eu tô lá, eu uso pouco pra caramba, eu uso mais pra ver notícias, sabe? Mas, assim, é um lugar onde podem me encontrar, no Twitter. E os livros estão disponíveis em alguma plataforma para venda, enfim? Então, esses dois aqui, o Juventude, Crime e Polícia e o Necrocapitalismo, eles estão disponíveis na internet, assim, o Juventude, Crime e Polícia tem um site da editora, que é a editora CRV, mas também tem outros sites por um preço mais acessível. E o Necrocapitalismo está no site da editora Lavra Palavra. Eu soube recentemente que está esgotando, então fiquei feliz pra caramba, né? Porque, pô, show. Tá vendendo, mas está lá no site da Lavra Palavra para vender. E é isso, assim. E é isso. O de poesia estava na Amazon, mas tiraram, não sei porquê. Fui censurado, Francisco, por aquele bilionário lá. Tranquilo, Gabriel, show. Depois eu vou pegar os links contigo, colocar na descrição do vídeo para o pessoal poder acessar, firmeza? Firmeza. Então valeu, galera. Esse foi mais um episódio do Salve para quem tá na Tran, com a realização Projeto RapDF, Ressocialização, Autonomia e Protagonismo e Associação Respeito e Atitude Diária. Valeu, galera. Valeu, Gabriel. Forte abraço, irmão.